Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda. E hoje para responder algumas dúvidas de uns irmãos sobre criança no terreiro. Pode criança no terreiro? Deve criança no terreiro? Quais cuidados devem ser tomados? E para responder isso para você, eu convidei um irmão muito querido, que muitos de vocês já conhecem também, mas você só vai saber quem é depois da nossa vinheta. Então vamos lá para a vinheta? Salve meu irmão, seja bem-vindo. Para quem não conhece, meu irmão Renato Tchalian. Renato, se apresenta aí para a galera. Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com vocês? Espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssi, Iemanjá e Caboclo Sete Cruzilhadas. E sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Umbanda Só Umbanda, onde eu faço gosto e com muita honra participo mais uma vez aqui com o Pai Beto Angeli. Tamo junto, Pai Beto. É isso aí. E agora, para quem não está acostumado com a modalidade, uma gravação à distância, né? Eu tô aqui, tô na minha casa, o Renato tá lá na casa dele, então dá para ver que são ambientes diferentes, né? Para o pessoal não ficar falando que a gente fica se aglomerando para gravar, né? Que era só o que faltava, né? A gente tá nesse momento, sei lá, uns 20 quilômetros de distância um do outro, né? Então tá tranquilo, Exatamente. Então, pessoal, tanto é que a gente está de fone aqui para um poder ouvir o outro, né? Para a gente poder conversar. Renato, o que trouxeram para mim foi a seguinte pergunta. O rapaz colocou assim: eu tenho um filho de 5 anos e eu quero saber se eu posso levar ele para o terreiro. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, então, vamos lá, né? Começando do começo, né, é importante falar que a Umbanda não é estática, ela não fica parada, ela está sempre em constante evolução. E por que a gente faz essa introdução? Para lembrar que antigamente, né, nos tempos antigos, existia um pouco de reticência do pessoal levar a criança. Tinham terreiros, eu não sei como é que você chegou, se você já chegou a ver isso, Pai Beto, mas que em Gira de Exu era proibido crianças, inclusive, não se podia levar crianças, né? Mas hoje, eu entendo que a Umbanda, assim como qualquer religião, a criança não só ela é bem-vinda, como a gente faz questão de ter crianças próxima a nós, na espiritualidade, no dia a dia. Seja, e eu não sei qual que é a pergunta desse irmão, seja na assistência, né, seja como frequentador, ou seja como participante de uma corrente mediúnica, o que também cabe aí a gente abordar um pouquinho mais para frente no vídeo. Legal, concordo contigo. Já vi situações onde a criança não é bem-vinda no terreiro, principalmente na Gira de Exu, mas não concordo. A criança é o futuro, né? É o futuro da Umbanda. E eu tenho dito muito esses dias aí, não sei se você concorda com isso, mas eu tenho dito muito que para você ser um bandista, você não precisa frequentar como médium da corrente um terreiro. Porque às vezes a gente encontra, não sei se já passou por isso, mas a gente encontra assistente mais um bandista do que o médium que está na corrente, né? Já viu isso daí? Ô Beto, inclusive lá no nosso terreiro, nas nossas palestrinhas antes da gira, eu sempre falo isso para os consulentes. Eu falo, olha, vocês estão aqui, se alguém perguntar qual a religião de vocês, cara, vocês são bandista. Não adianta esconder. Se vocês vão numa igreja católica, vocês não vão vestir a roupa do padre e ficar lá dentro. Então, na Umbanda é a mesma coisa. Não é um bandista só quem tá lá dentro, né? Quem tá vestido de branco. Não, quem tá ali fora é um admirador, é um frequentador. Cara, você, para todos os efeitos, você é um bandista. Se assuma. Não tenha vergonha, não tenha medo disso. Então, concordo completamente contigo, meu irmão. Exatamente. Então, a gente já sabe que para ser um bandista não precisa estar na corrente, que a criança é o futuro, né? É o futuro da Umbanda também, né? Porque são as crianças. Se você não cria o seu filho hoje sendo um bandista, se você não cria o seu filho dentro da sua religião, você vai criar ele em qual, né? Não, e tem uma coisa importante de falar também, assim, a criança não é bem-vinda na Gira de Exu. Cara, pra que eu vou fazer essa criança crescer tendo medo? Medo do quê? Né? O que Exu vai fazer, sabe? Cara, a gente que vive o dia inteiro falando de Umbanda, vivendo Umbanda no terreiro, cara, o que acontece? Ou não sei, ou tem terreiros que acontece alguma coisa que aí não é Umbanda, aí foge da Umbanda, mas na minha gira, na tua gira, pelo amor de Deus, criança não só
é bem-vinda como tem que estar lá. É tão simples quanto isso. Haja visto, tá? E aí, desculpa já começar a falar mais que a mulher do Yakut. Pode Cara, falar, pode assim, falar. eu sou nascido e criado num terreiro. Então, assim, eu tenho recordações minhas de 4, 5 anos, eu correndo no terreiro. E lembra, eu tenho na minha cabeça os caboclos rodando e eu correndo no meio. Sabe, lá no terreiro da minha avó, colocava um banquinho de preto velho entre as atabaques e eu ficava ali sentadinho. Chegou uma fase que tinha tanta criança no terreiro que aí criou-se a escolinha da avó Carmela. No terreiro, então a avó Carmela era a preta velha que manifestava na minha avó. Criaram uma escolinha dela, onde cada gira um médium era sorteado para cuidar das crianças. E aí ficava as 2 horas dando uma aulinha, falando, né, ensinando a escrever, falando alguma coisa, ou falando da Umbanda, da religiosidade, que é importante. A gente já começar a introduzir na criança a religiosidade. É nosso fundamento, nós somos isso. Então não diz, porque meu filho vai ser o que quiser. De fato, ele vai ser o que quiser, a gente vai respeitar as decisões. Mas eu vou introduzir ele na fé que eu tenho. Exatamente. Se vai servir, se vai vestir, é outra história. Mas eu tenho que fazer isso. Lá na frente, se ele quiser mudar de religião, fica à vontade. Agora, Vai ser feliz. o que não tem sentido, por exemplo, é a pessoa falar assim, eu não vou levar ele pro terreiro para respeitar a escolha dele quando eu estiver lá na frente. Mas eu vou dar uma criação católica para ele e lá na frente ele escolhe. Mas se você vai dar algo para ele, para lá na frente ele escolher, na esperança dele virar um bandista, já entrega para ele o conhecimento da Umbanda, para quando chegar lá na frente ele escolha, mesmo que ele escolha outro caminho, pelo menos ele vai escolher de forma consciente, sabendo o que ele tem aqui, né? Porque a gente... aí o pai fala assim, vou respeitar a decisão do meu filho, então não leva ele para religião nenhuma. Mas aí dá a camisa do Palmeiras pro cara, sabe? Então ou respeitem tudo, né? ou vamos exatamente, lá, né, exatamente. Caramba. E a questão da legalidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma criança querendo entrar pro terreiro. Porque assim, tem crianças hoje que são bem precoces, né? Então você pega uma criança de 5, 6 anos, você tem uma conversa, não é a mesma conversa que nós tínhamos quando tínhamos 5, 6 anos, né? Que são 1000 anos luz à frente, né? E muitas vezes uma criança dessa chega lá no guia espiritual e fala, eu quero entrar, eu quero fazer parte. Como que funciona para você isso? Então, na verdade é o seguinte, o terreiro, né, ele é um templo iniciático, ele não deixa de ser uma escola, né? E é importante falar que a educação vem de casa. A gente não pode terceirizar a educação em momento nenhum. Então, assim como eu não posso colocar na mão da escola dos nossos filhos, dos professores dos nossos filhos, a responsabilidade pela educação, eu não posso colocar num templo religioso essa mesma responsabilidade. Então, na minha visão, tá? Primeiro ponto, menor de idade quer entrar, é totalmente, né? No caso de uma criança, 5, 6 anos, na minha visão, o adequado é que os pais sejam médiuns e assinem um termo autorizando o filho a entrar, né? Ou não entrar, nós somos frequentadores, nosso filho ama. Tá bom, pode vestir a roupinha branca nele, mas deixa ele lá fora com vocês. Porque a responsabilidade é dos pais. Se Deus queira que nunca aconteça, mas um caboclo rodando, encosta numa criança dessa, bate e ela cai no chão, e aí? Imagina o problema que isso, a dor de cabeça que isso não pode virar. Vou mais além, do exemplo prático do nosso tempo, aí não estou falando mais de criança, estou falando de adolescente, pré-adulto. A gente tem uma médium na casa, com 16 anos, que para ela entrar, eu conversei com a avó dela, que é a responsável legal dela, e a avó dela me autorizou, me fez uma carta de próprio punho e assinou o documento dela de entrada, que a ficha cadastral lá, Sim. se responsabilizando. Não, eu dou aval para minha neta entrar. Aí é outra história. Exato. Aí muda de figura. Né? Agora, via de regra, pais, cuidem dos seus filhos. Vocês são da corrente. O filho de vocês quer ingressar? Ingressa, mas tudo que o dirigente falar, respeita, faz. Que é a melhor forma. E o responsável são vocês, para todos os efeitos. Exatamente. Isso tem que ter muito entendimento disso, né? Porque muitas vezes a criança ela quer entrar, mas ela não quer entrar pela religião. Ela quer entrar porque ela acha bonito aquilo. Às vezes tem a visão de que é algum tipo de brincadeira ou de diversão, né? Porque é legal, tá todo mundo olhando, as pessoas ali incorporando. E quer ir lá também, eu quero ir ali dentro, eu quero brincar. Então eu acho que existem algumas situações, e você colocou até algumas delas, né? Mas, por exemplo, uma criança, dependendo da idade, você deixa solto, fala, não, tudo bem, entrar e sair da corrente, ok.
deixa a criança ali solta, deixa ela ficar tranquila, arrumar o cantinho dela, né? Ah, ela quis sentar ali dentro do lado do atabaque, tudo bem, deixa ela quietinha ali. O importante é a gente trazer segurança para essa criança. Agora, quando vem querer fazer parte da corrente, é bem o que você falou, né? É responsabilidade dos pais, tem que estar presente, tem que estar junto, tem que acompanhar. No caso do adolescente aí com 16 anos, a gente já conversa de forma diferente, né? Porque com 16 anos ele já é relativamente capaz, então parte das decisões são de sua responsabilidade também e outra parte do responsável, né? Então não dá para misturar as coisas, né? O que eu acho fundamental é o seguinte, agora abrangendo um pouco mais o assunto, é que vocês, pais, introduzam Deus na vida do filho de vocês, tá? Pode ser através da Umbanda, através de qualquer outra religião, não importa, mas introduzam Deus na vida de vocês. Deus é a base de tudo. Então, assim, mostrem para a criança o quanto a fé é importante, o quanto a gratidão é importante, o quanto a oração é importante, o quanto o agradecimento pelo dia é importante, para que a criança cresça com este sentimento. É fundamental para ela. Isso é muito importante para a construção moral e ética do filho de vocês. Então façam isso. É claro, a gente puxa a sardinha para a Umbanda? Claro que sim. Nós temos hoje em dia literaturas voltadas para criança. Haja visto aí o Axé Mirim do Pai Paulo Dogeiro. Exatamente. Então assim, que é excelente, que é voltado para criança, que é de uma forma lúdica, mostrando quem é Deus na nossa visão, os orixás, as entidades. Então é uma forma de introduzir a criança na coletividade. É fundamental a gente fazer isso, até porque Beto, no final eu falo esse porquê, porque é um assunto que eu acho que gera um outro vídeo, que aí vai longe, é um tema que tá na minha cabeça há uns dias. Eu ia te falar antes da gente gravar, mas eu vou te falar aqui para ficar mais legal. Tá, não, tranquilo. Então a dúvida do irmão era essa, se ele deveria levar ou não o filho. Ele não especificou se era na assistência ou na corrente, mas a gente já acabou abordando aí em todos os sentidos. Os dois aspectos. Exatamente. É importante a gente ter sempre em mente que as crianças são bem-vindas e que numa religião se pratica o bem, a caridade e a luz, né? Se traz a luz. Então não tem o que esconder de uma criança, né? Não existe nada que seja feito dentro de um terreiro que não possa ser visto por uma criança. Se tem alguma coisa que tem que ser escondido, aí é melhor dar um passo atrás e suspeitar. O que está acontecendo? Até os pais, né? Dá um passo para trás aí e repensa a situação. O que é isso? Exatamente. Não existe situação oculta, né? Não tem aquele negócio que você fala assim, olha, isso aqui ninguém pode ver. É lógico, existem fundamentos fechados, mas não é porque não pode ver. É porque você não vai fazendo uma gira aberta. Mas sempre tem a presença de outros médiuns ali. Não existe essa de vai pro cantinho no fundamento secreto ali, que isso daí não cola, não. Se fosse assim, eu e você, a gente já tá ferrado, né? Porque, vai ter um fundamento super secreto, a criança não pode ir. Cara, teu João vai com você, o meu João vai comigo pro terreiro, então... Exatamente. Não tem pra onde correr, né? Não dá pra fugir disso. Mas assim, é isso. Criança não pode, criança deve ir pro terreiro, sabe? Deve ser apresentado para ela formas de culto a Deus, de culto aos orixás, no terreiro, fora do terreiro. Tem o livro Umbanda em Casa do Pai Beto Angeli também, que fala muito sobre como cultuar a Umbanda em casa. Em casa, sem né? necessariamente manifestar os orixás, as entidades. E, assim, é muito importante a gente se apegar a isso. Se apegar nisso. É importante a gente mostrar para nossas crianças que Deus é a base. E aí entra o porquê que eu queria te falar naquela hora. Recentemente eu estava assistindo e eu vi 7 minutos de uma palestra e, cara, deu um estalo na minha cabeça, assim, foi um negócio tão louco. Porque é o seguinte, não tem como não fazer um paralelo entre Umbanda e Espiritismo, tá? São religiões irmãs, caminham juntas, né? Religiões mediúnicas. A gente sabe que os mentores lá trabalham na Umbanda, nossas entidades trabalham lá e a vida segue normal. Exato. Tem um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você já ouviu falar desse livro? Não? Já ouvi falar. Legal. Esse livro ele fala, né, basicamente que o Brasil é isso, é coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas aí, quando a gente faz a interpretação desse livro, o que acontece? Em poucas palavras, que eu acho que vale a pena a gente processar essas informações e debatê-las depois, sob a ótica umbandista, talvez.
Não adianta a gente achar que Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é um lugar abençoado por Deus, que vai vir para cá só os anjos e arcanjos para se manifestarem para o Brasil, abençoar todo mundo. Não. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil, enquanto o coração do mundo e pátria do evangelho, cara, o Brasil é o hospital do mundo. Ou seja, todos aqueles espíritos em fase reencarnatória que foram bandidos, assassinos, pessoas que falharam miseravelmente nas suas missões, acabam reencarnando no Brasil. Olha que coisa louca isso. E assim, o Brasil tem a missão de acordo com o seu livre-arbítrio, melhorar ou piorar. Por isso, nós estamos conversando aqui agora, você, Beto, está interagindo aqui agora com um espírito falho, horrível, que fez coisas horrendas em vidas anteriores, partindo dessa premissa, que nós somos o hospital do mundo. Então, por conta disso, é fundamental que nós, que já abrimos um pouco o olho para a espiritualidade, religiosidade, para a caminhada mediúnica, que a gente coloque os nossos filhos, que também são reencarnações de espíritos, que por sua vez fizeram coisas erradas em outras passagens, que eles sejam direcionados para essa visão religiosa, para essa visão de Deus, para que eles não caiam, para que eles não tropecem, né? Exato. Pelo menos não por falha nossa. Que dê um caminho para eles, né? Que dê um caminho para eles. Essa visão é a visão que foi trazida na palestra, é isso? Isso. Tá, legal. E que tá no livro, mas eu acho legal porque a gente não costuma falar muito que a Umbanda é um pronto-socorro espiritual, é um hospital. Sim, exato. Cara, nós então, estamos num grande hospital, né? É isso. Então acho que dentro disso cabe a gente aprofundar um pouco isso daí. Depois eu até vou te mandar essa palestra aí pra você dar uma olhada. Tava lá Divaldo Franco também, em que pese eu ter discordâncias ferrenhas com o Divaldo Franco, eu respeito muito o posicionamento dele. Mas um dia ele falou de preto velho, eu não gostei da forma como ele falou dos pretos velhos, enfim. E aí eu acho legal a gente bater um papo sobre isso, que desde que eu ouvi, eu tô com uma coceira para gravar sobre isso, só que é legal que assim, é um assunto tão denso, tão pesado e tão profundo, que eu divido a bucha com você, vira vídeo pro teu canal, vira vídeo pro meu. Então vamos fazer assim, já vamos deixar aqui então pré-combinado, vamos gravar então mais 2 vídeos, esse aqui eu te peguei de surpresa, né? Mas vamos então nos programar. Eu vou assistir a palestra também. E aí nós gravamos mais 2 vídeos, um para cada canal, falando sobre o tema. O que você acha? Mas eu acho perfeito, mas vamos ver se o teu público, se o nosso público concorda com a gente. Deixa um comentário aqui embaixo falando se esse assunto te interessa. Exatamente, legal, boa. A gente já pra cima. E se por acaso você, meu irmão, que tá aqui no Umbanda São Umbanda, não conhece o Devaneios, por favor, Devaneios de Umbanda no YouTube, vai lá. Exatamente, vai lá, se inscreve. E você que é do Devaneios e veio aqui só pra ver o Pai Renato, se inscreve aqui também no nosso canal. Eu acabei colocando ali no cantinho, ali ó, lá em cima, eu coloquei live sem querer, tá, gente? Nós não fizemos esse vídeo ao vivo, não. Porque aí a pessoa falava, nossa, eu perdi a live. Não era live, né? Que eu esqueci de tirar o íconezinho. E agora que eu estava olhando aqui que eu reparei. Enfim, nós vamos fazer outros vídeos. Esse aqui é um projeto piloto para a gente poder conseguir gravar junto à distância. E espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. É legal gravar assim à distância? Com quem mais você quer que a gente grave? Né? Tem alguém que você quer ver aqui conversando com a gente no Umbanda Só Umbanda, lá no Devaneios? Enfim, o que você quer? O que você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos de santo. Renato. Os grupos de WhatsApp. Exato. Multiplica. Renato, muito obrigado pela sua disposição. Foi de última hora, foi assim, sem aviso prévio, na surpresa, mas você conseguiu atender, conseguiu participar, então eu agradeço imensamente. Deixa aí tuas palavras pro pessoal, um grande abraço para todos. Assim, a gente tem nossas vidas, né, nossas profissões, a gente não vive a gente não vive da Umbanda, a gente vive pra Umbanda. E quando o Beto falou de gravar, eu falei, Beto, vai dar tempo, cara, porque às 5 horas eu preciso ir buscar, eu tenho que buscar um monte de encomenda que eu fiz pro terreiro, tem vela, tem um monte de coisa que eu preciso ir buscar lá, pegar na porta da loja e tem horário marcado, então deu certinho o horário. E eu peguei meu intervalo de lanche aqui do trabalho e falei, meu,